Muitos analisam que os países que apoiam a Rússia fazem parte do eixo das ditaduras. Porém, nós vamos observar que aqueles que apoiam a Rússia são importantes parcerias estratégicas para Moscou, que fazem parte de um tratado de segurança coletiva junto com a Rússia, envolvendo o Cazaquistão ou a Bielorrússia, importante para Moscou, bem como também a própria China, no que se refere à enorme importância econômica que os dois países têm costurado recentemente. Em outras palavras, o nosso objetivo é observarmos que as relações da Rússia com seus aliados é muito maior do que apenas uma designação de eixo de ditaduras. Vem comigo. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com você sobre geopolítica, e você que quer aprender e sair da superfície, aprofundar o conhecimento, dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, e também não deixe de conferir o nosso curso. Nós temos um curso de geopolítica onde discutimos todas as semanas na sala de guerra ali os principais temas de geopolítica, um grupo no WhatsApp de atualizações do que ocorre nas relações internacionais, na geopolítica, no dia a dia. Dê uma olhada, o link também está na descrição do nosso vídeo, e vamos aí falar sobre os amigos de Putin. Então a Rússia tem sim inimigos, muitos inimigos, inclusive o próprio Putin, conforme sabemos, tem muitos inimigos internos, né? Mas existem parceiros que são fiéis à Rússia, tudo bem? Nós podemos até questionar um pouco a questão da fidelidade de alguns, porém, nem todos não são tão fiéis assim. É o caso, por exemplo, da Bielorrússia, que é quase uma espécie de oblatos hoje da Rússia, enfim. Quem que apoia a Rússia? Nós temos então esta pergunta no ar e vamos observar aqui as parcerias estratégicas da Rússia. O caso do Tratado de Segurança, ou mesmo ainda da União Euroasiática, que é uma tentativa de desenvolvimento de um bloco econômico, a questão do agrupamento envolvendo o BRICS, do qual o Brasil faz parte. Então, de certa maneira, apesar da Rússia sofrer muitas sanções econômicas no âmbito internacional e estar, inclusive, excluída de diversos fóruns nas questões internacionais, nós temos a Rússia participando de algumas instituições com alguns países muito específicos. Vamos observar o exterior próximo da Rússia, o exterior distante, claro, quem que dá apoio para a Rússia na guerra. Nós temos basicamente dois territórios que abertamente apoiam a Rússia com fornecimento de infraestrutura de guerra. É o caso do Irã, que fornece drones e armamentos para a Rússia, e também a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, que por sua vez fornece munições, ou pelo menos costuraram acordos e alianças para isso. Então, o que nós observamos é que Irã, Coreia do Norte, pelo menos estes dois países, estão envolvidos indiretamente na guerra. Porque se ao mesmo tempo agora nós temos a OTAN fornecendo armamentos para a Rússia e eventualmente para a Ucrânia, e também permitindo com que a Ucrânia utilize tais armamentos contra a Rússia, levanta-se a questão: quais são os países que eventualmente apoiam a Rússia? E aqui nós temos dois exemplos muito claros, que é o caso do Irã e também da Coreia do Norte. Avançando, nós temos que observar de modo bem curioso uma aliança militar. Nós temos a organização do Tratado de Segurança Coletiva, que envolve, em especial, ex-repúblicas soviéticas. A União Soviética era composta por 15 repúblicas, conforme sabemos, né? E aqui nós temos que apenas 3 repúblicas, ex-países, repúblicas soviéticas, são aliados da Rússia de maneira firme, da Ásia Central: o Cazaquistão, o Tajiquistão e também o Quirguistão. E claro, no Cáucaso nós temos a Armênia. Na região do Cáucaso nós tínhamos uma importante aliança da Rússia com a Armênia, porém a guerra de 2020 entre a Armênia e Azerbaijão fez com que a Armênia não se sentisse segurada e nem apoiada pela Rússia, e a Armênia tem feito um movimento de distanciamento da Rússia, inclusive, né? Nós temos aqui
o Cáucaso, no caso conforme falávamos, a Armênia, e no próprio Cáucaso, a Geórgia é um país que rompeu relações com a Rússia, bem como o Azerbaijão não é muito próximo da Rússia, então nós temos que a Rússia perdeu influência no que eles compreendem como sendo o chamado exterior próximo. Exterior próximo. Mas, apesar disso, existe um Tratado de Segurança Militar, que é essa organização, que é também conhecida como o Tratado de Tashkent. Vejam só, nós temos aí o território russo e vamos observar quais que são os países, em especial aqui nesta região da Ásia Central, esta região da Ásia Central, ao sul do território russo, bem como também esta região do Cáucaso. Então nós temos aí a Rússia muito presente nesta região ao sul e ao sudoeste, certo? E claro, aqui na região da Europa do Leste, este país em especial é o caso da Bielorrússia. Então, fora estes, a Rússia basicamente já não terá mais influências como teve na região dos Balcãs ou mesmo na própria Ucrânia, aqui ó, nesta região da Europa, certo? Observando aí, então, a Bielorrússia, importante aliado de Moscou, de longe, assim, talvez o mais importante aliado. Nós tivemos, inclusive, em 2022, as tropas russas entrando militarmente, ocupando, invadindo, vou chamar de vários nomes, não é? Depende aí de quem interpreta. A Ucrânia a partir da Bielorrússia, a partir do norte, não é? Porque se nós observarmos aí, até aumentando o mapa, que o mundo no mapa, uma característica muito exclusiva nossa aqui, de observar a geopolítica a partir da cartografia, nós temos que um dos assaltos contra a Ucrânia se deu aqui, ó, desde a Bielorrússia, que é um país com o qual a Rússia tem um tratado de segurança coletivo, ok? Conforme estamos comentando aqui. Avançando, nós temos, além da Bielorrússia, também o Cazaquistão. O Cazaquistão na Ásia Central é um país gigante em termos de território, existe uma enorme parceria estratégica envolvendo fornecimento energético, trocas tecnológicas, enfim, envolvendo tanto a Rússia e o Bielorrússia, bem como também a Rússia e o Cazaquistão. Inclusive, em 2022, nós temos ali o Cazaquistão sofrendo uma tentativa de mudança de regime político através do que alguns compreendem como Revolução Colorida, e o apoio russo ao Cazaquistão foi muito incisivo, não é? Com um apoio militar, logístico e diplomático importante para o Cazaquistão e o governo atual do Cazaquistão, que é aliado da Rússia, tal, assim como a Bielorrússia. Das ex-repúblicas soviéticas, aqui nós temos dois importantes países que são muito aliados da Rússia e talvez os mais importantes e mais próximos. E é notável e curioso que são os dois países na fronteira imediata da Rússia para regiões estratégicas e importantes para a geopolítica de Moscou, enfim. Um detalhe, eu acho que vale a pena nós pensarmos aqui, é que é muito comum alguns dizerem que os países que por sua vez apoiam a Rússia são os países do eixo das ditaduras. E aí existe aquele debate de que os países que estão próximos à Rússia são o Irã, a Coreia do Norte, Venezuela, certo? Que são países que, sem dúvida, apoiam a Rússia. Porém, o nosso foco e objetivo aqui é observarmos que, para lá, apesar de o Irã, a Coreia do Norte, também não é, a Venezuela serem países cada vez mais próximos da Rússia, nós temos que outros territórios têm uma relação econômica, comercial e também militar com a Rússia. Tudo bom? Que é o caso aí desses dois territórios que estamos mencionando. E avançando, nós vemos também o território do Tajiquistão. Então, além de Bielorrússia e o território do Cazaquistão, a Bielorrússia, também na região da Ásia Central, faz parte, não é, do Tratado de Tashkent, que é justamente esse Tratado de Segurança Coletiva. Vemos aí também o território do Quirguistão, também na região da Ásia Central. Ou seja, os países da Ásia Central são os mais presentes ali dentro desse Tratado de Segurança, além do próprio Uzbequistão, uma vez que o território, né, de Tashkent é justamente no Uzbequistão, que é esse território ao sul
não é? Ao sul do Cazaquistão, evidenciando então que a Rússia ainda mantém uma importante influência na região da Ásia Central. Avançando, nós vemos aí a Armênia, este país na região do Cáucaso, perfeito? Que em guerra contra o Azerbaijão, que se localiza logo aqui vizinho, certo? Recentemente tem se distanciado um pouco da Rússia porque não se sentiu segura diante da guerra contra o Azerbaijão, conforme nós mencionamos, ok? Nós temos ainda outro aspecto importante que é, além do Tratado de Segurança, que é o abreviado na sigla OTSC, Tratado de Segurança Coletiva, nós temos também uma União Econômica Eurasiática, certo? Que envolve os países, basicamente os mesmos, do Tratado de Segurança Coletiva. É o caso da Rússia, da Bielorrússia, inclusive a sede dessa União Euroasiática é na Bielorrússia. Nós temos também o Cazaquistão, o Quirguistão. Agora, são estados observadores desta União Euroasiática, é o caso de Cuba e também aqui do Uzbequistão, que estão presentes aí nesta aliança comercial e econômica envolvendo a Rússia. Além disso, nós temos alguns candidatos, certo? É o caso, por exemplo, da Síria e também da Mongólia, a fim de fazerem parte de uma União Econômica Euroasiática, o que minimizaria o isolamento da Rússia no âmbito das economias internacionais. Avançando, nós temos a questão da China, que é sem dúvida o mais importante parceiro que a Rússia pode ter, por vários fatores econômicos, tecnológicos e também geopolíticos, uma vez que a China e eventualmente aí a Rússia redesenharia a ordem internacional, e alguns vão até dizer que estes dois países representam e simbolizam o chamado Sul Global. Este Sul Global, em grosso, grosseiramente pensando, seria aqueles territórios que estariam fazendo frente ao mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, enfim, não é? Há uma parceria econômica, e isto minimiza, reitera-se, o isolamento econômico da Rússia de maneira muito significativa. Há uma rivalidade, inimizade com os Estados Unidos e também com a Europa Ocidental. E claro, ambos são membros fundadores ali do BRICS, não é? A Rússia e a China, inclusive esta instituição que muitos vão dizer ser mais importante que o G7, o BRICS, que nós sabemos tem uma importante, como nós vamos dizer, banco que tenta fazer frente ali ao Banco Mundial, o FMI, coisas do gênero, ok? E claro, a Venezuela, que talvez entre para o BRICS aí nos próximos, encontros, talvez em 2025, vamos acompanhar. Outros parceiros eventuais da Rússia, não dá para descartarmos a Coreia do Norte e o fornecimento de munições da Coreia do Norte. Temos também o Irã, fornecimento de armas iranianas para a Rússia. A Síria, importante sobretudo em decorrência do apoio que o governo russo deu ao Bashar al-Assad da Síria no decurso da Guerra Civil Síria. Na Europa, nós temos dois territórios intrigantes. Um deles é a Sérvia, que tem uma proximidade com a Rússia desde a década de 90 e importante, e também a Hungria, em especial não a Hungria e toda a relação diplomática da Hungria, porém, pelo menos o governo da Hungria atual, o Viktor Orbán, tem sido uma espécie de pedra no sapato do interesse da União Europeia em ajudar a Ucrânia, por exemplo, conforme nós sabemos. E aí, a Venezuela, sem dúvida, e fica uma dúvida sobre o Brasil. O Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva apoia a Rússia? Fica aí a pergunta, não é? Muitos interpretam dessa maneira. Quando nós olhamos o Ministério de Relações Especiais para o presidente, é o caso do Celso Amorim, será que a partir dele há um apoio do Brasil em relação à Rússia? Certo? Fica aí a grande pergunta. Perfeito? Certo? É claro que o Brasil, no âmbito da ONU, vota contra, não é, a Rússia em diversas resoluções, logo em 2022, quando nós temos a operação especial, ou no caso ali, quando nós tivemos a invasão da Ucrânia, certo? Enfim, então aí uma tentativa de observar quais que seriam os aliados de Moscou. No mais é isso, se você chegou até aqui, eu reitero, venha fazer parte do território geopolítico para você aprofundar o conhecimento, sair da superfície, certo? E claro, reitero, os links estão no vídeo, na descrição do nosso vídeo. Divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica.
bons estudos e, conforme sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.